A ciência provou a vida após a morte. Um grupo de pesquisadores decidiu pegar médiums e colocar dentro de uma salinha fechada, sem acesso à internet ou qualquer outro tipo de informação, para ver se mesmo assim essa galera que diz que fala com o espírito conseguiria produzir alguma coisa. E o resultado vai te surpreender. Será que é possível falar com os mortos? Como é o lado de lá? Ao contrário do que dizem, pessoas que já morreram voltaram sim para nos contar como é. Muito prazer, meu nome é Pablo e seja muito bem-vindo à Ciência dos Espíritos. Mediunidade é basicamente quando uma pessoa afirma que ela consegue ser um intermediário entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, permitindo assim que pessoas que estão do lado de lá se comuniquem com pessoas que estão do lado de cá. E esse é um fenômeno que a ciência se interessa muito em estudar, porque dá para testar ele. Afinal de contas, se a pessoa diz que está falando com espíritos de pessoas que já morreram, tudo que a gente precisa fazer é colocar ela numa salinha fechada, sem acesso à internet, sem acesso a informações e ver se mesmo assim ela consegue produzir alguma coisa. Se ela conseguir, então nós estamos diante de algo muito impressionante. Só que primeiro a gente precisa desmistificar uma coisa, que é a visão religiosa de mediunidade versus a visão científica de mediunidade. Na visão religiosa, o médium é uma pessoa inspirada por Deus, que possui um dom infalível. Além disso, o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos é sempre tratado como um mundo perfeito, cheio de seres perfeitos, onde ninguém mente, ninguém faz nada de errado, ninguém fala do que não sabe, onde a pessoa vira de repente um santo porque ela perdeu o seu corpo. Mas não é esse pressuposto que a ciência parte quando ela estuda a mediunidade. O pressuposto que a ciência passa é de que a mediunidade é, acima de tudo, uma habilidade humana. Seria basicamente como jogar futebol, jogar basquete, escrever um livro ou qualquer outra habilidade que uma pessoa é capaz de desempenhar. Não seria, portanto, algo infalível. Seria algo que o cansaço pode atrapalhar, que o estado psicológico e físico da pessoa pode atrapalhar. Então, quando se vai estudar esse fenômeno, sempre se parte do pressuposto que isso é uma habilidade humana que está suscetível a falhar. E que não é porque alguém morreu, não é porque alguém de repente perdeu seu corpo que essa pessoa virou o ser mais iluminado e mais santo e mais puro da face da Terra. Quem é mentiroso aqui, continua sendo mentiroso lá. Quem é mau caráter aqui, continua sendo mau caráter lá. Enquanto não tiver nenhum motivo pra gente pensar o contrário, a gente assume que a pessoa que morreu continua sendo a mesma pessoa. Uma vez esclarecido isso, vamos falar desse estudo. Foi um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles basicamente pegaram 3 médiums e levaram lá para essa universidade para fazer essa pesquisa. Uma vez que esses supostos médiums chegaram lá, eles foram levados imediatamente para o local onde eles seriam analisados. E eles foram colocados em uma salinha isolada e monitorada 24 horas. Para vocês terem uma ideia, até para ir no banheiro eles tinham um microfone e alguém acompanhando eles. A única informação prévia que eles tiveram foi um contato de 30 segundos a 2 minutos no máximo com as famílias. A justificativa seria que isso seria necessário para estabelecer algum tipo de conexão com a pessoa falecida. E só para deixar claro, esse contato ele também foi gravado, também foi monitorado. E os pesquisadores deixaram claro que qualquer coisa que o médium falasse depois daquele momento, que fosse dito na entrevista ou que pudesse ser deduzido facilmente pela entrevista, não seria considerado. Ao todo, os médiuns conseguiram produzir mais de 50 informações diferentes. Dessas 50 informações, cerca de 20 e poucas informações eram informações precisas, verdadeiras, verificáveis. As outras ou eram informações que poderiam ser deduzidas, ou eram informações imprecisas, ou eram informações objetivamente erradas. E calma, eu sei o que você tá pensando, nossa, só 20 informações? Eles chutaram e acertaram tudo. Eu sei que isso é o que muita gente pensa, mas lembra que eu falei, mediunidade não é aquela mediunidade religiosa, onde você acerta tudo, onde o mundo espiritual não mente, onde não existe nada que dá errado. Isso não é um dom divino inspirado por Deus, isso é simplesmente uma predisposição que a pessoa tem, é uma habilidade que a pessoa tem. Então não vamos focar na quantidade de informações, vamos focar na qualidade das informações. E para analisar isso, a gente vai usar o caso do Vitor, um menino de 14 anos que era um dos falecidos, infelizmente, no meio de tudo isso. O que os médiuns conseguiram produzir a respeito do Vitor? Após o contato inicial com a família, o médium entrou numa espécie de estado de transe e durante esse estado de transe, ele começou a ver um monte de coisas quando ele estava com os olhos fechados. Uma dessas coisas, no caso, foi se ver na garupa de uma moto.
O que pode não parecer muito, mas é algo muito específico para esse caso, porque o Vitor, no caso, era um menino de 14 anos que estava passando por uma leucemia, e a doença dele já estava num estágio muito avançado, já se sabia que não tinha como ele voltar disso. Então os médicos liberaram ele para que a família levasse ele para passear, para se divertir, para ele ter seus últimos momentos felizes antes de voltar para o hospital e ser tratado até sua morte. E nesses últimos momentos de felicidade do menino, ele queria muito aprender a andar de moto, e o pai dele, que era doido, ensinou ele a fazer isso. E a última lembrança feliz que a família tem do Vitor, no caso, era justamente ele em cima da garupa de uma moto. Mas vamos descartar essa informação, apesar dela ser bem específica para esse caso, porque adolescente gosta de moto, né? Tem muito adolescente que gosta de moto. O médium também fechou os olhos e disse que estava vendo a cor rosa e perguntou: quem é Rosa? Existia uma piada interna da família que esse menino era cercado de rosas, porque todas as enfermeiras que cuidavam dele se chamavam Rosicleide, Rosemary, Rose. Então eles ficavam brincando: nossa, ele é cercado de rosas, né? Todas as enfermeiras dele são rosa. Mas tudo bem, vamos descartar também essa informação, porque ele poderia ter dito qualquer outra cor e a família ter buscado algum significado ainda que distante. É aí que a situação começa a ficar mais complicada, porque as próximas informações que o médium escreveu supostamente em nome do espírito do menino falecido vão chocar você pra caramba. A primeira, por exemplo, dizia: para destravar Vitor, não precisamos mais de senha para nos comunicar. O que diacho isso significa? Para destravar Vitor, não precisamos mais de senha para nos comunicar. Tudo que eles colocavam senha, eles colocavam o nome dessa criança. Isso já é algo bem específico, é muito difícil o cara acertar isso na sorte. Mas vamos considerar que esse médium viu que a família gostava tanto desse menino que ele presumiu que o menino poderia ser a senha de todos os aparelhos. Percebe que as explicações já estão ficando mirabolantes, né? A próxima simplesmente acaba com tudo. O médium então escreve: eu sempre brinco, Frozen Palminhas. Frozen Palminhas? Que diacho é Frozen Palminhas? Beleza, Frozen é o desenho da Disney, todo mundo conhece, mas Frozen Palminhas, o que isso significa? Esse menino, ele tinha uma forma super específica de brincar. Pra assustar os outros, ele chegava do nada no ouvido da pessoa e berrava Frozen. E começava a bater palma no ouvido da pessoa pra assustar ela. E agora eu te pergunto, você que estava desconsiderando todas as informações que estavam sendo ditas até agora porque pensou que os médiums poderiam estar adivinhando, como diacho que o médium adivinhou Frozen Palminhas? Como que ele iria chutar negócio de Frozen Palminha? Não tem como adivinhar um troço desse, cara. Até porque, só pra deixar claro, um dos médiums dessa pesquisa é o médium Newton Souza, lá do Ceará, que é um médium que já ajudou a resolver até mesmo um caso criminal. Caso esse que já tinha mais de um ano sem solução, onde uma mãe que tinha um filho com necessidades especiais acabou perdendo ele de vista. Ele já era maior de idade e saía andando por aí. E já fazia mais de um ano que ele não voltava pra casa. E já desesperada e temendo o pior, ela procurou esse médium Newton Souza lá do Ceará para justamente ter alguma informação. O espírito que responde supostamente é o espírito do avô desse cara e diz para ela ir ter com a polícia para perguntar a respeito das ossadas da Lagoa do Juvenal, que era um conjunto de ossos queimados achados já há um bom tempo lá na Lagoa do Juvenal, no Ceará. Resultado, quando vão atrás disso, eram os ossos do menino. Fizeram teste de DNA e tudo mais e realmente eram os ossos do filho dessa mulher. Um caso que estava há quase 2 anos sem solução e de repente um cara que diz que fala com gente morta foi lá e resolveu. E diante da quantidade tão obscenamente grande de casos, e da precisão desses casos, e das circunstâncias em que eles acontecem, não tem como você negar que isso é algo real. E por que, Pablo, que você se preocupa tanto em mostrar que isso é real? Por que essas pessoas se importam? O que vai mudar na vida de vocês? Na minha pode ser que não mude tanto, porque eu já adquiri esse conhecimento e já sei que isso é verdade. Mas eu te pergunto, e na vida de uma mãe que acabou perdendo o filho tragicamente num acidente e acha que nunca mais vai ver esse filho? E na vida de uma esposa que perdeu o marido para a depressão e a última lembrança que ela tem dele é justamente dele sofrendo, infeliz? Seria correto eu guardar todo esse conhecimento pra mim e não espalhar essa mensagem consoladora de esperança para tantas e tantas pessoas que acham que a morte é o fim? Não, meus amigos, a morte não é o fim. Os seus parentes que faleceram, os seus amigos que faleceram, as pessoas que você ama, que você se importa, elas continuam perto de você. E se vocês tiverem a sorte de encontrar alguém que tem esse tipo de habilidade, que é honesto, que não cobra, muito importante essa parte, e essa pessoa estiver disposta a fazer esse favor por vocês, vocês ainda podem conversar com eles. Então é por isso que eu me importo de passar esse conhecimento adiante, porque eu sei que isso é algo que vai revolucionar a forma como o nosso mundo funciona. E é algo que vai trazer conforto e consolo para milhares, milhões até mesmo de pessoas. Como eu sempre digo, você não é um corpo, você é um espírito que tem um corpo. E isso quem diz não é a fé,
é a ciência. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo que a morte não é o fim. Não esqueça também de seguir esse perfil para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu vou lançar, porque isso é só o começo. E no mais eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, o meu nome é Pablo e essa é a Ciência dos Espíritos.